Hola, yo estoy acá para hablar de nuevos modelos de gobernanza. Entonces, mi nombre es Solange Gueiros, yo soy una desarrolladora por más de 20 años, gané algunos premios en hackathons, soy profesora, me gusta mucho enseñar en Faculdad FIAP y Blockchain Academy de Brasil, y soy una developer advocate en RSK. Entonces, vamos hablar hoy sobre nuevos modelos de gobernanza y o que es gobernanza. El término gobernanza podría tener su origen en el griego kaibernan, que significa dirigir. Hace alusión literal a la acción de manejar una nave y fue empleado por Platón para referirse a la manera que los ciudadanos deberían ser gobernados. Quando falamos de globalização, quando falamos de governança, estamos falando de globalização agora, porque há cambios, muitos cambios em las sociedades e las relações em los últimos anos. Então, agora temos uma nova realidade social e diferentes formas de organização. Me gusta muito o livro El Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, que ha sido publicado em 1762, pero penso que hasta hoy é uma grande inspiração para novos modelos de governança. E quando falamos destes novos modelos de governança, estamos falando de blockchain e smart contracts. Blockchain pode habilitar tipos de organizações completamente novos, que podem funcionar de maneira autônoma, sem a necessidade de coordenação por parte de uma entidade central, e com o uso de contratos inteligentes. E o principal novo modelo de governança é a DAO. Então, uma DAO é uma Decentralized Autonomous Organization, ou seja, uma organização autônoma descentralizada. Também vai escuchar o término DAC, que é de Decentralized Autonomous Corporation, que é a empresa autônoma descentralizada. É quase o mesmo. Uma organização, então, o que é uma DAO? Uma DAO é uma organização que está dirigida através das regras codificadas em los contratos inteligentes, que são programas de computadoras executados de maneira descentralizadas e gestionadas através de blockchain. Ayer tuve uma excelente charla acerca de los contratos inteligentes acá em la BitConf. La DAO tiene la capacidade de funcionar de maneira autônoma, sem a necessidade de uma autoridade central. Generalmente, é operado por uma comunidade de partes interessadas, que são incentivadas através de algum tipo de mecanismo de token. Os participantes da organização mantêm um controle direto em tempo real de los fundos invertidos em la organização. La DAO é um cambio de paradigma em la ideia mesma de organização econômica, porque está oferecendo total transparência, também controle total a los acionistas. É uma flexibilidade sem precedentes. E estamos falando de governança autônoma ou de um autogoverno. Tecnicamente, uma DAO é um contrato inteligente ou um conjunto de contratos inteligentes que são executados de forma distribuída por los usuários de uma blockchain. O contrato inteligente da organização define as possíveis interações entre os membros da organização. Então, isto permite o voto e outras formas de estruturas democráticas de diversos níveis de complexidade. Esta estrutura de decisão, a su vez, se pode utilizar para criar entidades
que toman decisiones colectivas donde las reglas de la organización o corporación son imposibles de violar. Me gostaria também contar uma história acerca de uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, em quase que ao princípio de Ethereum, que é the DAO. The DAO se passou em 2016 e era um fundo de inversão coletiva. Todos que aportaram dinheiro ao fundo teriam direito a votar sobre as inversões em las que deveriam invertir-se os fundos. Isto estabeleceu um recorde para a campanha de financiação coletiva mais grande hasta la fecha. Se puso em marcha com 150 milhões em crowdfunding em junho de 2016. Pero haviam vulnerabilidades de seguridade em los contratos inteligentes. Os investigadores señalaram múltiplos problemas em el código de DAO. Isto permitiu que se iniciara um grande intento de retiros de fundos de la DAO a mediados de junho de 2016. E se foi despojado de 50 milhões de dólares em Ethers, que são 3,6 milhões em la fecha. Logo depois, em julho de 2016, a cadena de blocos Ethereum se bifurcou para resgatar o contrato social. Mas como não é imutável, o que passa? Então, algumas pessoas não lhe gostaram disto. E temos um fork. Temos dois caminhos diferentes, duas criptomoedas diferentes. Ethereum, que é Ethereum de hoje, e a cadena que não existe o câmbio, que é o Ethereum Classic. Então, isto convertiu-se em um rito na história da moneda, na história das criptomoedas e das organizações autônomas distribuídas. Podemos dizer que a DAO tem seus desafios, porque tem uma natureza única, e eu vou falar um pouquinho de cada destes 3 desafios agora. Por exemplo, a DAO tem o desafio de ter o compromisso social das pessoas. Então, é necessária a participação ativa de seus membros. Não há um conselho centralizado que tome decisões. Os membros assumem a responsabilidade das decisões da organização. E se necessita tempo e energia para considerar as propostas. Outro desafio é a responsabilidade legal, porque a situação jurídica deste tipo de organização empresarial não está clara. Uma DAO pode ser funcionalmente uma corporação sem status legal como corporação, como uma sociedade general. Pode operar em todo o mundo sem ter uma sede. E não podem registrar-se como pertencentes a nenhum Estado-nação, porque há pessoas de todo o mundo. E o outro desafio, como falamos de DAO, é a segurança. É bueno que o código é visível para todos, é a transparência. Pero, se se encontra algum erro, é difícil de reparar uma vez que o sistema está em funcionamento. As correções para uma DAO requereriam que todos os membros da rede aceitem deixar de executar o código atual e também um acordo para migrar todos os fundos para um novo smart contract. E mientras que los deja abertos a la explotação, los agüeros de seguridade durante este tempo de migração. Pero la DAO é uma coisa muito boa, porque são novas modalidades organizativas onde a participação é aberta e de acordo com as regras definidas em el contrato inteligente. Permite ao participante realizar um seguimento de sua identidade e sua informação personal, seus dados,
y evita que las entidades gubernamentales mantengan el control sobre las transacciones entre los individuos. Y una cosa interesante es la evolución de las DAOs. Hoy tenemos la creación de DAOs como servicio. Então, há muitas plataformas para criar sua própria DAO. A Aragon, DAO Stack, DAO House, como LockDAO, e a Colony, por exemplo. E eu vou falar um pouquinho mais de uma destas. Eu vou falar de DAO House porque eu tenho um pouquinho de experiência nisto. Acá podemos mirar, por exemplo, que o Metacartel Ventures tem 39 tokens. LockDAO tem $1 milhão de dólares. Metagamma Delta tem 51 membros dos tokens. Então, as DAOs são diversas, são muito distintas. E o movimento das DAOs é um movimento comunitário. Então, você pode criar tu DAO para tu comunidade. E eu vou falar de dois DAOs que uma DAO que eu estou participando. A Metagamma Delta começou em Denver em el princípio deste ano, em fevereiro. Eu estava já, pero não comecei em el princípio de Metagamma Delta, porque estava sendo outro projeto em el Hackathon. Pero Metagamma Delta é uma organização para o suporte de las mujeres em los projetos, em la liderança de las mujeres. E há um montão de membros, podemos mirar os membros em DAO House, tudo isto é aberto e transparente. E temos, por exemplo, diferentes tipos de propostas. Uma proposta para membro, como a minha, uma proposta para ter um novo token em la DAO, uma proposta para receber fundos, propostas para receber fundos, por exemplo, para o sítio de la web ou para a migração de uma versão de la DAO para outra. E hoje estou fazendo agora um grande anúncio acá. A BitConf é uma conferência muito importante para mim e é uma das melhores e maiores conferências do mundo e é o local perfeito para fazer o lançamento de nossa DAO. Então, acá temos eTeachers, que é a DAO para os professores de Ethereum de todo o mundo. E queremos criar e ensinar e ter mais desenvolvedores de Ethereum em el mundo. Empezamos, aqui estão os membros fundadores. Então, somos pessoas de toda a América Latina. Eu e Juliana somos de Brasil. Temos Angel Messi de Colômbia. Temos Cristóbal Pereira del Chile. E Ernesto Garcia e Marcos Muñoz de Blockchain Academy de México. Então, temos Brasil, Chile, México e Chile em el princípio de nossa DAO. Estes são os fundadores. E esta é, então, a DAO de los professores de Ethereum. Criamos a DAO em lo mesmo dia do bloco Gênesis de Ethereum 2.0. E estamos começando acá, na América Latina, para organizar cursos e talleres, criar conteúdo em espanhol e português, capacitar a mais desenvolvedores e ter uma comunidade de professores Ethereum. E é um grande momento para ser isto, porque em el próximo ano temos a DevCon 6 de Ethereum em Bogotá, e quanto mais pessoas estiverem listas para isto, melhor vão aproveitar a conferência também, e mais oportunidades. Será muito, muito bueno. Acá vou mostrar as partes da DAO com nossa própria DAO. Acá temos a parte de propostas, já falamos de membros. Em la parte de propostas, temos diferentes tipos de fases. Por exemplo, temos os unsponsored proposals, que são as propostas abertas, pero que nenhuma outra pessoa da DAO
hice un patrocinio para que esta propuesta se va a votación. Acá está Marco en esta situación hoy. Y también otra fase que tenemos es la fase de los votings, el periodo de votación. Tenemos hoy dos personas en la fase de votación. Un que estaba listo, que es Cristóbal, y otro que se va a empezar, que necesitamos votar. Otro período que tenemos en una DAL es el grace period, que es un período de carencia después que los votos están listos. Entonces tenemos una persona ahora en este período en nuestra DAO. Y hay personas que ya están listas en la DAO, que ahora son yo, Angel, o Messi Redon, que são as pessoas que estão agora confirmadas dentro da DAO. E estas são as fases que temos em uma DAO. É muito interessante porque é diferente. E acá eu deixo meus contatos, se queira me adicionar em LinkedIn ou em meu blog. Eu escrevo em português, em espanhol e também em inglês muitos tutoriais sobre Ethereum, sobre RSK, e mis tutoriais são todos para desenvolvedores. Também estou cada vez mais ativa em la parte de las DAOs e puedo ajudar em lo que necessites, ¿sí? Y es esto. Estoy a disposición de todos para que necesites.